Oi, pessoal. Vamos continuar aqui com o nosso seminário digital em meio à pandemia que a gente se encontra e a gente vai continuar conversando sobre aquela possibilidade que eu acho que está mais provável de que a gente mude, né, o nosso marco regulatório de preço de transferência no Brasil para um padrão internacional. Então, essa é a nossa grande temática e a gente está tendo sessões com especialistas. E nessa sessão em especial, eu tenho o prazer de ter um amigo, Bruno Feierstein. Ele é um amigo de longa data, e a gente já tem discutido TP já há um bom tempo. Ele não podia ficar fora dessa. Então, eu queria que vocês conhecessem um pouco melhor dele. Bruno, se apresenta um pouco para quem não te conhece. Olá, pessoal. Prazer estar aqui. Obrigado pela oportunidade, Igor. Sempre estou à sua disposição para discutir esses temas. Como o Igor comentou, eu tenho atuado, posso me considerar, ele me considerando é mais importante, né, mas eu também posso me considerar um especialista em matéria tributária e também em preços de transferência. A minha atuação é muito mais voltada aos preços de transferência no Brasil do que aos preços de transferência internacional. Mas, no que tange aos padrões brasileiros, eu tenho atuado nessa área desde o começo da minha profissão. Eu fui responsável pela atualização do Guia de Imposto de Renda da IOB, que era de autoria do professor Ricardo Maria de Oliveira, de quem eu sou sócio lá no escritório. Nós somos advogados, estou lá há 20 anos, e atuando também em consultoria nessa área de preço de transferência, muitas vezes em parceria com outras empresas, Big Four, etc., nessa parte mais jurídica e também em contencioso, né? Então, a gente lá no escritório defende, tanto perante o CARF quanto no judiciário, questões envolvendo o preço de transferência. Então, minha contribuição aqui vai ser nessa área. Prazer estar com vocês. Perfeito, perfeito, Bruno. Acho que, pelo que eu te conheço, eu tenho certeza que vai ser muito legal para quem estiver vendo a gente, tá? Então, uma das coisas que a gente conversou já, né, Bruno, é que às vezes quando esse assunto dessa migração, né, do Brasil alinhando com o TP internacional, muitas vezes vem aquela ideia de que, poxa, a gente estava num ambiente objetivo, de fórmulas, com margens pré-determinadas, tudo tão legal, tranquilo, adequado para o sistema jurídico brasileiro, tal, e agora vem o pessoal com essa ideia do TP internacional, com esse monte de subjetividade, e isso vai ser fonte de muito litígio. E aí, nesse contexto que vem a sua participação, que é bem rica, porque você tem muita experiência em litígio, em defesa, e também em TP. E então eu queria que você pudesse trazer para o pessoal o que você está imaginando, porque você tem bastante a contribuir nessa discussão. Objetivo, subjetivo, é a única coisa subjetiva que existe. Comenta com o pessoal um pouco sobre isso, por favor. Legal. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que as novidades sempre assustam a gente, né? E a parte complexa das adaptações sempre nos causam preocupação. Mas, na minha visão, toda mudança que tem como objetivo um alinhamento do Brasil ao padrão internacional é saudável, né, para a nossa sociedade, para a nossa economia, para a nossa tributação. Eu queria trazer aqui para vocês um exemplo da contabilidade. Em 2007, o Brasil, para ficar alinhado com os padrões internacionais, introduziu, já em 2007, já faz bastante tempo, os padrões IFRS, que também são
baseados, né, em princípios, no subjetivismo, no julgamento responsável do contador, e muito se temeu em relação a essa matéria. E depois que o tema foi, depois que a contabilidade com um padrão internacional foi implementada, diversos desafios foram surgindo e ainda a gente não tem um contencioso muito claro a esse respeito, mas a vida prosseguiu, a gente teve que se adaptar, estudou, trabalhou nisso, mas a vida prosseguiu, as controvérsias, houve muito estudo e etc., e as controvérsias vão surgir, tanto quanto surgiam num outro regime. Eu acho que o Brasil é um país que tem uma cultura de litigiosidade muito grande. Então, o Igor chegou a comentar aqui que o sistema atual era prático e objetivo e seguro, mas o que a gente vê hoje em dia já é que o preço de transferência é uma das matérias mais controvertidas, a maior quantidade de contencioso, uma das maiores volumes, principalmente em quantidade financeira, né, em valores, de contencioso hoje no CARF, diz respeito às regras objetivas atuais de preço de transferência. Então, é mais um problema da cultura brasileira do que da norma. E eu acho que quando a gente traz uma norma dessas para o ordenamento brasileiro, isso é um convite para a gente se adaptar e tentar mudar o sistema atual de litigiosidade que não favorece a ninguém, a não ser os advogados, né? Então, para mim é ótimo, né? Eu sempre brinco. Os meus filhos precisam tomar leitinho, né? Então, o contencioso é uma maravilha, mas pensando como sociedade, como ambiente de negócios, esse contencioso não tem sentido nenhum. Então, a introdução dessas normas pode trazer mais contencioso e complexidade para nós, mas o nosso sistema já é bastante complexo, né? Agora, eu queria fazer alguns apontamentos em relação é verdade que existem dificuldades e a gente vai precisar fazer adaptações, né? O sistema brasileiro hoje, tributário em geral, e as normas de preço de transferência estão nesta linha, ele é um sistema mais, vamos dizer assim, objetivo no sentido de que não tem meio termo. Ou está certo ou está errado. O contribuinte faz a tributação baseada na legalidade estrita e o lançamento, que é a cobrança do tributo, é uma atividade plenamente vinculada sob pena de responsabilidade funcional. Ainda no contexto brasileiro, nós temos a preocupação de composição entre fisco e contribuinte por conta da nossa cultura, um pouco de não cumprimento das regras, de compliance, etc., corrupção. A preocupação com corrupção faz com que o nosso sistema seja muito rígido em relação a essas matérias. E o contribuinte tem o dever de apurar o tributo e submete à homologação do fisco. O fisco depois fiscaliza e, se ele discordar, ele atua. Então, é preto no branco, né? Não existe a possibilidade de composição, transação e etc. Até houve agora uma mudança legislativa a respeito da transação, mas essa mudança ela é muito específica, ela não vai comportar transações específicas entre fisco e contribuinte no que tange a evitar o contencioso num caso concreto, né? Precisa ser uma situação que o contribuinte está inadimplente, dificuldade financeira. Não existe a possibilidade de transação numa hipótese, por exemplo, de ajuste de preço de transferência. Agora, trazendo, então, as novas regras, possíveis novas regras decorrentes da introdução do padrão OCDE, o que a gente pode ter é uma certa incompatibilidade desse sistema preto no branco com um sistema subjetivo, né, em que vale mais o princípio do arm's length, e a ideia, então, é que pode haver aqui um meio termo, né? Não tem o certo e o errado, né? E voltando aqui ao começo da minha fala, é um pouco o que acontece hoje com o subjetivismo responsável da contabilidade, né? Existem, por exemplo, na forma de você mensurar um ativo na contabilidade, que pode ser importante, por exemplo, num PPA, numa combinação de negócios,
que é a atribuição do valor justo dos ativos, né, na aquisição de um investimento relevante. Pode haver critérios diferentes para a alocação dos valores, e isso pode gerar uma maior ou menor dedutibilidade de ágio, por exemplo, ou pelo menos a antecipação ou a postergação do tempo da dedução de um custo, né? E pode haver 2, 3, 4, 5 critérios diferentes para determinação de um valor. E isso pode impactar a tributação, pode impactar o momento do reconhecimento do custo, né? Nesse contexto, não existe certo ou errado. Os 3, 4 critérios estão certos. Então, o contribuinte vai adotar um, que provavelmente vai ser aquele que vai ser mais interessante na análise que ele faz, né? O que vai reduzir mais a carga tributária dele ou melhorar mais o fluxo de caixa. E no sistema atual, o fisco vem no âmbito do lançamento por homologação e faz um outro julgamento, né? Um outro julgamento também válido a respeito da quantificação. Então, pode acontecer hoje já na contabilidade, e provavelmente é o que vai acontecer também no padrão OCDE, de haver 2 julgamentos válidos perante a ciência econômica, perante a contabilidade. E aí? Qual vai ser o correto, né? A gente precisaria ter a possibilidade, junto com as novas regras, de algumas adaptações ou disposições legais que compusessem essa controvérsia, né? Hoje, como é que fica? Não sabemos, né? Não tem ainda uma resposta para essa questão. O contencioso referente aos novos padrões contábeis ainda é muito incipiente, porque eles passaram a ser obrigatórios em 2015. E, então, o prazo de 5 anos para o fisco questionar qualquer adoção de critério contábil é agora, em 2020. Então, começou em 2014, mas ainda não tem muito contencioso a esse respeito, opcionalmente. E em 2020, quer dizer, as autuações ainda não começaram a aparecer. Mas eu diria que no sistema atual, sendo os 2 critérios válidos, vale aquele que o contribuinte adotou, né? Por que eu estou dizendo isso? E vale também aqui para a gente refletir em relação aos novos métodos aí de apuração de preço de transferência. Eu não posso, como o sistema é preto no branco, e se eu adotar o errado, eu tenho que pagar a diferença com multa e juros, eu não posso ser punido se eu adotei um critério que é válido perante a legislação. Então, não é possível que alguém seja punido se ela praticou um ato que é correto perante a legislação. A ideia aqui é que agora vai ter 2 corretos, né? E a gente vai ter que submeter os 2 corretos para o contencioso administrativo, né? E o órgão judicante, que é o CARF, vai ter que se adaptar quanto a isso, vai ter que apreciar. Uma primeira ideia é essa, sendo os 2 cálculos corretos, vale o do contribuinte. Aqui um outro ponto interessante, né? No Brasil, hoje, em matéria de preço de transferência, vale o melhor método, né? Então, a solução hoje é mais simples perante a própria legislação. A OCDE adota um padrão diferente. Não vale o melhor método, vale o método que seja mais consentâneo com o princípio, arm's length. Então, essa é uma ideia que precisa ser revista, né? A gente vai precisar rever o sistema de penalidades brasileiro depois que houver a introdução desses novos padrões. Então, esse é um ponto interessante, né, que eu queria trazer para vocês. A experiência da contabilidade já está na mesa, ainda não há contencioso a esse respeito, né? Mas ele vai surgir e a gente vai ter que enfrentar esse sistema que não é mais dual. E nesse contexto, me parece que se não houver uma reformulação do processo administrativo para adaptação em matéria de preço de transferência, a gente vai ter que trabalhar com o sistema que existe hoje. E o sistema que existe hoje, eu queria lembrar que nós temos aqui o decreto 70235, que regula o processo administrativo fiscal federal, e ele prevê a possibilidade de perícia, né? A perícia é uma prova válida
seja no processo civil, seja aqui no processo administrativo fiscal. E eu imagino que as controvérsias relativas a peso de transferência podem ser solucionadas por meio de prova pericial. É diferente do que a gente faz hoje, que é a perícia contábil. Isso o CARF não admite, porque é o ônus do contribuinte produzir essa prova. Mas quando a gente está falando de tema técnico, que é alheio à própria contabilidade, né, nós vamos falar de análises econômicas. O Igor está aí para dizer para todos que no mundo o contencioso e a própria matéria de preço de transferência é bem dividida entre advogados e economistas, e até tem mais prevalência dos economistas. A perícia é um elemento de prova muito interessante que pode ser apresentado e discutido no sistema atual. Então, de um modo geral, o ponto que eu queria colocar seria importante a gente revisar, dado esse sistema de não ter mais certo e errado, não é preto no branco, o sistema de composição precisaria ser revisto, o sistema de penas deveria ser revisto, e se nada disso for revisto, na minha visão, tem que valer hoje o mais favorável ao contribuinte, porque ele também é válido, né? E eu não posso ser punido por alguma coisa que eu fiz que é válida, por um procedimento que eu adotei que é válido. E o mecanismo que a gente vai usar, imagino que seja muito útil para o contencioso administrativo hoje, é essa perícia, que está no artigo 16 do Decreto 70235. Acho que é uma singela contribuição que eu tenho a fazer aqui. Gostaria de falar bastante sobre outros aspectos aqui, transação, composição, mas infelizmente o tempo que a gente tem é curto aqui, então eu acho que era o que eu tinha a dizer, meu amigo. Não, excelente, eu agradeço, Bruno, pela contribuição. Você falando, eu até lembrei do caso nos Estados Unidos, da Amazon, né? Que o fisco americano ele veio com uma aplicação, eu não vou entrar no detalhe, mas uma aplicação com base em técnicas de avaliação para o caso de alocação de lucro de intangíveis, e o contribuinte tinha feito algo mais objetivo, mais transacional, né? E o desfecho desse caso foi que a corte falou exatamente isso. Bom, pode até ser que o que o IRS fez seja correto, mas o que o contribuinte fez também é correto, logo não tem motivo para desconsiderar o que o contribuinte originalmente fez, sendo que ele seguiu também uma lógica que é válida. Então, muito bom ter lembrado. Claro que a gente poderia falar muito mais sobre isso, mas eu agradeço, Bruno, pela sua participação de novo, valeu pela contribuição, foi rico, e muito obrigado mesmo. Tá bem, meu caro, fico à disposição aí, espero que todos gostem e vamos sair dessa pandemia o quanto antes, não é verdade? Saúde aí para todos. Obrigado, um abraço.